Trazendo os destaques, as notícias, movimentações dos mercados, ouvindo também opiniões de grandes especialistas. Chega a hora da gente receber o Luiz Moran, que é head da EQI Research, chegando na nossa programação. Luiz, seja muito bem-vindo, muito bom sempre tê-lo aqui na nossa programação. Bom dia. Tudo bem, Paula? O prazer é sempre todo meu. Prazer é nosso. Moran, para começar, né, queria entender um pouco da sua leitura, o rally de fim de ano da Bolsa deve acontecer, está ameaçado, tem muita gente acreditando que possa ser aí uma recuperação voo de galinha. Queria entender de fato como vocês estão olhando essa movimentação do mercado e as expectativas aí para este final de ano. Eu acho que tem um detalhe bastante importante, Paula, né? A gente viu, a partir da última semana, a gente viu uma mudança razoavelmente importante aí, do ponto de vista da movimentação dos juros longos norte-americanos. A gente viu, a partir de agosto, uma movimentação bastante forte, os juros lá fora subiram bastante, juros de 10 e 30 anos subiram bastante, na esteira de algumas coisas que mudaram, né? O mercado estava esperando uma recessão, aparentemente o mercado não espera mais a recessão e é por esse motivo que o juro longo está subindo. O mercado estava preocupado com o excesso de emissões do Tesouro Americano, que está tem que financiar um déficit cada vez maior, e estava preocupado que essas emissões iam continuar colocando pressão sobre os juros longos, e o mercado estava preocupado também com o FED segurando os juros de curto prazo mais altos por mais tempo. Essas coisas mudaram um pouquinho, elas vieram mudando. A partir de quarta-feira, depois o Tesouro indicou que o seu cronograma de emissões é um cronograma mais moderado. O Fed também deu uma indicação clara de que, enfim, ele tá razoavelmente satisfeito com a trajetória de inflação. E na sexta-feira a gente teve dados adicionais da economia americana mostrando que, enfim, a gente está vendo uma desaceleração razoável. Não é uma recessão, mas é uma desaceleração importante que vai na direção do que o FED está buscando da redução da inflação. Isso tranquiliza os mercados, tem permitido aí uma redução da taxa de juros mais longas, e se esse é o caso, a gente tem uma acomodação desse mercado que é muito, muito importante, a gente tem espaço para ver um desempenho melhor das bolsas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Quem sabe até o que seria, enfim, que daí vai garantir mesmo esse rally de final de ano, a gente vê essa reversão do fluxo. O fluxo tem saído, a gente tem visto saída de investidores estrangeiros aqui do Brasil nos últimos 3, 4 meses. Se a gente reverter e voltar para uma situação mais parecida com aquela do primeiro semestre, a gente tem espaço aí para ter um rallyzinho, aí para levar essa bolsa de volta aí para 120, 125 mil pontos, tal, que, enfim, já garante aí o presentinho de Papai Noel, né? Exato, você trouxe pontos importantes, o Moran, aqui para a gente, justamente olhando, quando a gente olha especificamente aí este movimento comparado com a última semana ali, quando a gente viu as taxas de juros, né, nos Estados Unidos, olhando a leitura, principalmente também ali da possibilidade dos juros terem chegado, vamos dizer assim, acho que no patamar necessário, apesar que hoje a gente viu que um dirigente do FED diz que não descarta ali justamente a possibilidade de mais altas, mas de uma forma em geral, olhando até ali pela dinâmica, né, a gente vê exatamente este cenário possível ali e acabou animando bastante o mercado. Eu queria só entender de fato se essa dinâmica da taxa de juros global, até quando, na verdade, ela pode acabar alterando esta percepção aí da recuperação dos ativos de risco. Eu acho que a gente teve uma mudança aí nos últimos meses, uma mudança razoável aí nesse ponto, do ponto de vista da taxa de juros. Havia uma expectativa de que esse desaquecimento lá na economia americana, essa alta de juros, produziria necessariamente uma recessão. E a gente via isso claramente na taxa de juros, na estrutura de taxa de juros, porque a taxa de juros de curto prazo estava mais alta do que a taxa de longo prazo. O que a gente tem visto aí recentemente, a partir de agosto principalmente, é que a taxa de juros de longo prazo começou a subir. A gente começou a ver uma desinversão da curva, mas muito mais pelo aumento da taxa de juros de longo prazo do que pela queda de curto prazo. Isso é o que eles chamam do achatamento bear, quer dizer, o mercado passou a não acreditar mais numa recessão e, portanto, a curva desinverte, a taxa de juros de longo prazo fica mais alta, ou tende a ficar mais alta, como é o normal.
mas isso acontece não porque a economia está indo bem, mas porque você tem esse cenário de déficit crescente. O que também, enfim, foi por isso que as bolsas caíram nesses últimos 2 meses aí. Não só aqui no Brasil, as bolsas caíram de maneira geral ao redor do mundo, começando pelos Estados Unidos. Eu acho que se a gente tem uma perspectiva um pouco mais tranquila aí desse ponto de vista, que o Tesouro Americano tem condições de se financiar e que o Fed está começando a ficar mais confiante de que a inflação de fato vai voltar e que ele vai começar a liberar os juros de curto prazo, a gente tem essa perspectiva de que essa pressão sobre o mercado de ações amenize, vá amenizando ao longo do tempo e que a gente volte a ter um ambiente um pouco melhor. Do ponto de vista local, a par de todos os problemas que a gente tem um ambiente razoavelmente positivo. Se a gente olhar para o que está acontecendo na inflação aqui no Brasil, o Banco Central, toda a atividade do Banco Central está dando certo. O Banco Central subiu os juros quando tinha que subir, controlou a inflação, a inflação corrente tem vindo com bons resultados. Vamos ver na sexta-feira se a gente confirma isso para outubro também. As expectativas estão razoavelmente ancoradas, enfim, não está na meta, mas está dentro da meta para 2024 e 2025. E mal ou bem a gente tem uma perspectiva aí de alguma ancoragem fiscal. Com todos os problemas que a gente sabe que a gente tem aqui no Brasil. A gente estava vendo agora há pouco essa discussão aí no Senado, vocês estavam transmitindo. Mas ainda assim é um ambiente que a gente poderia ver uma redução de taxa de juros até mais rápido do que a gente tem visto. Esse cenário externo tem sido, eu acho que é o grande contraponto aí. O Banco Central tem sido mais cauteloso, e ele disse isso hoje na ata, né? Ele tem sido mais cauteloso principalmente por causa desse cenário externo, por causa dessa alta de taxas de juros, por causa dos riscos que a gente tem no cenário externo, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico, né? 2 grandes guerras em regiões importantes do mundo aí e tal, tudo isso complica um pouco. Mas a gente poderia estar num cenário bem mais tranquilo. Adiou aí esse cenário, vamos ver se a gente consegue retomar aí onde a gente foi interrompido em agosto, naquela perspectiva positiva para a Bolsa. Ô Moura, inclusive os ativos ligados aqui ao cenário doméstico, você acha que eles podem acabar apresentando ainda oportunidades, mesmo com essa questão fiscal pressionando ali a curva de juros? Neste momento é melhor setores expostos ao cenário externo, commodities, por exemplo, ou mais defensivas ali com utilities? Essa é uma excelente pergunta, porque não tem uma resposta muito fácil. Vai depender muito da sua perspectiva para olhar para o que vai acontecer com o Brasil, principalmente no Brasil. Do ponto de vista da demanda pelas commodities que a gente tem aqui no Brasil, a demanda é cadente. As economias estão desaquecendo, a gente vê claramente China, Estados Unidos, Europa nem se fala, a demanda é cadente. Mas a gente sempre pode falar, não, eu estou comprando commodities aqui no Brasil pensando na perspectiva de me proteger aqui com taxa de juros. E se a gente acha que o cenário doméstico é pior, o dólar vai ficar mais forte em relação ao real, então seria uma boa aposta. Do outro ponto de vista, do outro lado, se você olhar para o que está acontecendo na taxa de juros, esses casos domésticos ligados a consumo doméstico e você tem uma perspectiva de que queda de juros vai continuar acontecendo, esses casos estão extremamente baratos, tem coisas muito, muito atraentes na Bolsa, por exemplo, no setor de varejo, em proteínas, em diversas coisas que a gente vê. Dificilmente a gente vai encontrar esses ativos por múltiplos tão baixos assim. Mas você tem que contar com uma melhora dali para frente, né? Então é sempre essa perspectiva. Se você tem uma visão positiva para a economia, o setor de consumo, aquelas coisas ligadas mais ao consumo doméstico, estão extremamente em conta. Se você está mais cauteloso e achando que o real vai perder força, que a gente vai ter dificuldades em 2024, daí talvez você tenha boas oportunidades aí no setor de commodities, exportadores, principalmente, né?
Ô Moran, bom dia, Felipe Nascimento falando. E o que eu tenho Olá, ouvido Felipe, bastante, é um prazer falar contigo novamente. O que eu tenho ouvido bastante é, claro, todas essas incertezas, tudo isso que está pesando, né, sobre o nosso mercado. Muita gente falando, não, paciência é o nome do jogo, né? Investidor pessoa física, principalmente, olhar com paciência, apostar no longo prazo, interpretar isso como uma fase que talvez vai passar, e a gente espera que passe. Mas olhando para esse cenário, né, que todo dia a gente olha, uma empresa sobe 5, cai 10, sobe 8 de novo, uma grande volatilidade, e muita gente tentando interpretar até mesmo esses movimentos, prefere ficar de fora, né? Prefere olhar para uma renda fixa, prefere olhar para algum ativo menos volátil, justamente para escapar um pouco desse cenário. A paciência acaba compensando mesmo essa volatilidade toda, de repente olhar para alguns ativos, né? Principalmente agora que a gente está na temporada de resultados, que trazem alguma perspectiva melhor, que trazem lucros recorrentes, que trazem receitas aumentando, que trazem números bons. Isso pode ser um indicativo, de repente, de mirar longo prazo, mas mesmo com toda essa movimentação frenética do curto prazo? É duro, né? Porque você está falando de uma taxa de juros que, enfim, ainda a gente está falando de juros de quase 12% ao ano, enfim, a barra da sua paciência para continuar investido em bolsa é bastante grande, né? Bastante alta. A gente, num certo sentido, a gente tem recomendado isso, a gente tem feito nas nossas recomendações, a gente tem clara preferência por aqueles casos do que a gente chama de qualidade, aqueles casos onde a gente consegue ver uma maior recorrência de resultados, onde você tem casos de crescimento mais seculares, que não dependem tanto assim dos aspectos cíclicos e tal, mas mesmo nesses casos, essas empresas que têm conseguido resultados muito bons ao longo do tempo, a gente viu aí reações bastante drásticas do mercado. Por exemplo, empresas como Localiza, como o VEG, tiveram reações bastante negativas para o resultado. Então, mesmo, às vezes você fala assim, não vou me esconder aqui debaixo da liquidez, mas mesmo nesse caso, você tem que ter aí uma paciência, talvez seja uma das palavras, mas você tem uma disposição para aguentar a volatilidade aí no curto prazo, para você estar investido quando as coisas voltarem a andar. Eu acho que dá para fazer isso razoavelmente bem quando você pensa numa carteira de ações. Eu acho que quando você pensa em casos isolados é mais complicado, mas se você monta uma carteira de ações que é balanceada, que você consegue se posicionar para esses dois extremos que eu falei, você tem casos, por exemplo, você pode falar, não, putz, se de fato voltar o fluxo de gringo, onde é que eu vou poder aproveitar isso? Ou se as coisas começarem a desandar, onde eu vou me proteger disso sem que a outra parte consuma todo o meu ganho? Você tem que pensar do ponto de vista de carteira de investimentos mesmo, e menos de casos pontuais. Eu acho que para você fazer um caso pontual, assim, acertar naquele caso, assim, está um mercado bastante difícil, porque ele está reagindo assim com bastante intensidade. Há notícias que às vezes você fala assim, não mudou a tese geral, do longo prazo continua igual, mas a gente viu isso, a gente tem visto isso nesses resultados de terceiro trimestre aqui. Era isso que eu ia comentar e perguntar para você, Moran, o papel dessa temporada, né? Claro que é uma fotografia do trimestre, mas aí vai compondo com as fotografias anteriores e projetando uma fotografia futura. O que você busca, né? O que você monitora, de repente, num ativo nessa temporada de resultados, para saber se o ruído virou exatamente um fato, né? Se virou uma mudança de fundamento ou não, se é só uma má fase. A gente comentou e conversou recentemente com alguns gestores e, inclusive, falou o seguinte, não, eu acompanho a empresa há 10, 20, 30 anos e é uma má fase, né? Um trimestre ruim, 2 trimestres ruins num universo de tantos anos da empresa. Não vai mudar o meu fundamento. Mas às vezes muda, né? O que monitora, então, nesses resultados
para poder montar esse quebra-cabeça de percepção? Eu acho que você tem que nunca perder de visão o contexto onde essa empresa opera, né? Por exemplo, você pega, vamos falar de um caso como o VEG, que é um caso que até é muito próximo, eu conheço bastante. Esse é um caso de crescimento, é uma empresa que vem crescendo 15%, 20% desde que eu me lembro. Ela mantém essa taxa de crescimento com bastante consistência, porque ela não depende exatamente do aspecto cíclico, ela não depende de que não, o câmbio está bom ou ruim, ou este ou aquele mercado. Mas a gente tem uma desaceleração sincronizada em todos os mercados externos, enquanto que aqui no Brasil a gente não está exatamente em céu de brigadeiro. Então, um crescimento menor nesse trimestre seria absolutamente esperado. A questão é saber, mudou dramaticamente a tese de investimento, aquela história que você contava, aquela vantagem competitiva da empresa, o motivo pela qual ela conseguiu nos últimos 20 anos crescer 10 a 15, 15 a 20% todo ano, isso mudou de uma maneira significativa? A nossa opinião é que não, é que é um trimestre, é um ponto, é uma fotografia num filme que continua sendo bom. A mesma coisa vale para a Localiza, é uma outra empresa que a gente acha que tem uma história muito boa para contar. Então, essas coisas você tem que sempre contextualizar e ver como é que está a situação no mercado onde ela opera, como é que ela está no contexto do mercado que ela opera em relação aos seus pares, para daí você tomar decisão. Tem alguns casos que realmente, de fato, muda. E normalmente é quando você tem uma decepção bastante drástica e do tipo, a empresa não sinalizou, você estava próximo da empresa e ainda assim aquilo foi inesperado para você. Daí, de fato, você tem que reavaliar e pensar, puxa, será que essa minha história ainda vale? Será que eu cometi algum erro de avaliação? Será que eu pensei, uma das coisas que eu pensei que ia acontecer não está acontecendo? A gente sempre recomenda para os nossos investidores assim, segura naquelas casos que estão dando certo, vai lá, enfim, todo mundo comete erros, às vezes está dando certo, aproveita, você não sabe exatamente se foi aquilo que você imaginou que estava acontecendo, que ia acontecer, que está de fato acontecendo, mas aproveita. Mas seja bastante crítico com aquelas histórias que estão andando ao contrário do que você imaginava. O pressuposto é sempre, será que eu cometi um erro de avaliação? Reavalie, veja se aquilo que você imaginou ainda está acontecendo, se é só digamos assim, um solavanco de caminho, ou se de fato aquela história de investimento não está acontecendo. Se ela não está acontecendo, não segura na alça do caixão, larga, enfim, você vai ter outras oportunidades na vida aí para pensar. Todos nós fazemos esses erros de análise de vez em quando. O importante é não se apaixonar e não casar com o erro e ficar imaginando, não, putz, eu só vou vender quando bater no meu preço médio, aquelas coisas que pessoa física às vezes se apaixona, né? Pois é, Luiz, não dá para casar com o papel e ele dá decepção, né? Ele te decepciona, melhor separar, cada um para o seu lado e vai embora. A gente sempre fala, né? Se você sabe por que você comprou, fica fácil de você identificar quando é a hora de vender. Se você comprou imaginando que algumas coisas deveriam estar acontecendo, e aquelas coisas estão acontecendo, e o mercado não reagiu, ou as coisas você fala assim, não, posso me dar o luxo de segurar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem um call aqui de açúcar, a gente acha que o açúcar é a melhor commodity agrícola que tem no mercado agora. Os preços são os mais altos nos últimos 20 e tantos anos. A gente está bastante otimista com algumas das empresas do setor de açúcar e etanol. E esse foi um call que tem dado certo ao longo de todo o ano. Outubro foi um mês particularmente ruim para algumas dessas empresas. Mas a gente olha para o contexto,
O preço do açúcar continua evoluindo positivamente, a razão pela qual esse preço está subindo continua valendo, a Índia continua com dificuldades, então a gente fala, não tem muito motivo, o mercado simplesmente não tá refletindo adequadamente essas condições aí, por um motivo qualquer. E a gente reavalia e às vezes a gente fala, olha, talvez a gente está com a impressão de que a gente está certo, o mercado, por enquanto, está se movendo no sentido contrário. Se passou 2 meses, tal, a gente tem que ter humildade de eventualmente falar, talvez não seja assim, talvez a gente tenha errado mesmo na avaliação. Maravilha. Moran, agradeço muito sua participação, sempre muito bom poder bater esse papo contigo, pegar um pouco dessas percepções aí do mercado. Volte sempre, viu? Um abraço para você, boa terça-feira. O prazer foi meu, um grande abraço, pessoal. Tchau, Paula, tchau para vocês. Até mais. Valeu, tchau. Luiz Moran aqui, Head da EQI Research com a gente. Muito importante essa participação do Moran com a gente sempre fica muito agradecido com toda a participação aqui do Moran. São 11 horas e 41 minutos, Paula Moraes está me chamando, diga lá, Paula. Felipe, estou de olho aqui nas falas do presidente Lula que participa agora da abertura do Fórum Brasil de Investimentos. Ele trouxe aqui, vou acabar falando aqui as aspas dele, ele diz o seguinte: